Eu estou com um assunto para tratar aqui sério, viu? Eu acho que você que é evangélico, você que é até católico ou de outra vertente religiosa, você tem visto aí áudios e vídeos de WhatsApp de gente achando aí cabelo na Bíblia aí. Tem áudio de gente aí dizendo que isso é cabelo de anjo, tem que colocar num copo, e diz que tem gente que colocou num copo e o copo começou a borbulhar, né? E segundo reza a lenda ou a superstição, né? Quem achou esse cabelo aí de anjo, ó aqui entre aspas, ó, anjo na Bíblia, diz que esse cabelo vai guardar você e vai te dar imunidade contra o coronavírus e até qualquer outra enfermidade. Será se realmente é isso? Várias pessoas me fizeram perguntas esses dias sobre isso, né? E eu não posso responder nada além da Bíblia, do que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Vamos ver o que é que a Bíblia nos ensina. Você acha que realmente um fio de cabelo, ou de anjo, ou de anja, ou seja lá de quem for, tem o poder de guardar uma pessoa do mal? Será? Será se qualquer objeto, seja ele biológico, como um fio de cabelo, outra coisa qualquer, pode guardar o ser humano? Pode salvar o ser humano? Pode proteger o ser humano? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. O que pode nos guardar do mal? O que pode nos guardar do mal? Em primeiro lugar, eu preciso te explicar uma coisa. A palavra, na Bíblia nós temos várias palavras sinônimas, certo? Por exemplo, a palavra guardar, salvar, proteger, manter. Conservar são palavras que nós chamamos de palavras sinônimas. Embora sejam palavras diferentes, o significado básico é o mesmo, certo? Então, o que nos pode proteger do mal? Será se é um objeto, sei lá, um fio de cabelo, um amuleto, sei lá, uma rosa, o que mais? Qualquer outra coisa aí, vai. Será se essas coisas podem nos guardar do mal? Vamos ver o que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, o Salmo 121, versículo 7, se você acompanhar na sua Bíblia, diz assim, olha: o Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. Mais adiante, o Salmo vai dizer que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Quem é que guarda aqui? É fio de cabelo? É fio de cabelo de anjo? Quem é que guarda aqui? É um crucifixo? Quem é que guarda aqui? É algum tipo de rosa, de óleo, seja lá o que for? A Bíblia está dizendo que quem guarda é o próprio Deus. O Senhor te guardará, olha só, de todo o mal. A palavra mal na Bíblia Sagrada descreve não só o mal como essência espiritual, mas também o mal como calamidade. O que é calamidade? É toda circunstância ruim que causa sofrimento ao ser humano, seja perseguição, seja fome, seja seca, seja doença, ou qualquer tipo de enfermidade, ou qualquer crise. Isso, tudo que afligir o ser humano, a Bíblia vai chamar de mal. E o Salmo 121, versículo 7, está dizendo: o Senhor te guardará de todo o mal. Não é um outro Senhor. Não é uma senhora, ou várias senhoras, ou vários senhores. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor te guardará de todo o mal. Salmo 127, aliás, 121, versículo 7. O que pode nos guardar do mal? Vamos lá para outro texto? Vamos lá para Isaías. Isaías 26, versículo 3. O que é que a Bíblia vai dizer? Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia Sagrada. Se você é espírita, católico, é evangélico, ou não é nada disso, tem uma Bíblia aí, acompanhe que você vai ver. Isaías 26, versículo 3. Me acompanha aí, por favor.
Olha só, olha o que é que o profeta Isaías diz. Tu, Senhor, olha, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E aí, é um fio de cabelo que guarda? É cabelo de anjo que guarda? É amuleto que guarda? Tu, Senhor, conservarás em paz. A palavra conservar aqui é a mesma coisa que guardar, que salvar, que proteger. A Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor Deus, conservarás em paz. Sabe o que é paz na Bíblia? Paz é uma palavra, biblicamente falando, é uma palavra hebraica aqui no Antigo Testamento, que quer dizer que é shalom. Shalom, paz, quer dizer, dá ideia de saúde, segurança, proteção, prosperidade. Deu para entender? Então, o que o profeta Isaías está dizendo é que Deus conservará, isso é, guardará, salvará em paz, saúde, segurança e prosperidade aquela pessoa cuja mente está firme em Deus. Porque ele confia em ti, isto é, ele confia em Deus. A partir do momento, meu querido ouvinte, que você coloca a sua mente, foca a sua mente em Deus e confiar em Deus, a palavra de Deus diz que Deus conserva você em paz. E paz aqui dá a ideia de saúde, segurança e prosperidade. É o próprio Deus que faz isso. Não há nenhum outro apetrecho que possa garantir isso, só Deus. Óleo não cura ninguém. É tão tal que lá em Tiago, quando você vai ler a respeito de óleo ungido, por exemplo, ele disse assim, há alguém entre vós doente, chame os presbíteros, né? Aí disse que o presbítero vai orar, ungir com óleo e vai orar. E a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo que salva. Consequentemente, não é rosa que salva. Não é nenhum objeto que salva. Não é nenhum amuleto que salva, isso é, que salva, que guarda, que protege. Não, não, não. É o próprio Deus. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. O que pode nos guardar do mal? Vamos ver o que é que a Bíblia continua dizendo. Lá em João, no Evangelho de João, vamos lá para o Novo Testamento agora. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11 e também o versículo 15. Nós temos na Bíblia católica e principalmente na Bíblia do segmento evangélico, nós temos geralmente um epígrafe ou um título nesse capítulo 17 de João chamado de oração sacerdotal. É aquela oração que Jesus faz antes dele ser entregue aos soldados romanos e depois ser julgado e crucificado. Nessa oração, Jesus ele fala sobre a questão da proteção dos cristãos. E o que é que Jesus fala na oração dele? Olha o que é que Jesus diz, ó. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11 e versículo 15. Olha a oração de Jesus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles aqui são os discípulos e todo o conjunto de pessoas que creram em Jesus naquela época. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, ou aqueles que me deste, melhor dizendo, para que sejam um como nós. Jesus está orando para o Pai, para Deus Pai guardar os seus discípulos, os seus seguidores. Quem é que guarda? É Deus. Fora isso, o próprio Jesus, no versículo de número 15, diz assim:
Guarda-os em teu nome. Jesus repete que é Deus que guarda, que é Deus Pai que guarda. Guarda-os em teu nome. Porque eu tenho guardado aqueles que me deste. Por que é que Jesus orou a Deus Pai, pedindo para que Deus Pai guardasse os seus discípulos? Porque Jesus não estaria mais com eles em corpo, em vida. Deu para entender? Porque Jesus ia ser preso, ia ser julgado, ia ser morto. Consequentemente, Jesus não estaria mais com os discípulos para ensinar e para guardar. Aí Jesus falou: Pai, eu estou indo para junto de ti, mas guarda eles aqui, não deixa eles sozinhos não. Aí Jesus, no versículo 15, vai dizer que até ali Jesus tinha guardado eles. Então nós temos duas pessoas que podem guardar o ser humano do mal. Nós temos Deus Pai e temos a pessoa de Jesus Cristo. Está vendo? Então, não há esse negócio, minha gente, de cabelo de anjo achado em Bíblia, guardar alguém ou proteger alguém de enfermidade, proteger do mal ou de qualquer outra coisa. Não tem isso. Não tem isso de sangue de animal, hoje, em rituais, guardar alguém do mal. Não tem isso, minha gente. Biblicamente falando, você que é cristão, quem guarda é Deus, quem guarda é a pessoa de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não está na Bíblia, me corrija. Certo? Então, esse negócio aí de cabelo de anjo em Bíblia, dentro da Bíblia, que você tem que pegar esse cabelo, colocar num copo e beber para ser guardado, para não pegar o coronavírus, pelo amor de Deus, gente. Misericórdia. Aí, olha, eu sei que tem muita gente boba, mas aí também já seria demais, né? Eu não acredito que um cristão em sã consciência, que conhece a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, vai cair num negócio desse. Eu não acredito nisso. Né? A pessoa que realmente cedeu um negócio desse tem alguma coisa errada com a sua fé. Mas cada um acredita no que quiser, né? Mas eu estou citando aqui a Bíblia, que a Bíblia, infelizmente, diz que quem nos guarda de todo mal, seja de enfermidade, doença, o que for, quem guarda é Deus. E acabou. O que pode nos guardar do mal? Vamos ver o que a Bíblia continua dizendo. Eu já li aqui Salmo 121, versículo 7, você que chegou agora. Eu já li Isaías 26, versículo 3. Já li agora Evangelho de João 17, versículo 11 e versículo 15. E agora eu vou ler também 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Para você que é católico, você sabe que a Igreja Católica, na sua tradição, diz que Pedro foi o primeiro Papa, certo? Embora não tenha nada disso na Bíblia, não tem registro histórico sobre isso, né? É o que a Igreja mantém. Sendo verdade ou não, que está mais para não, temos aqui o próprio apóstolo Pedro falando sobre quem é que guarda alguém do mal. O que é que Pedro vai dizer aqui? Vamos ler? Primeira carta de Pedro, pegue a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que é que Pedro diz. Pedro diz assim, olha, deixa eu ler na minha Bíblia para te ajudar. 1 Pedro, se você tiver dificuldade, Pedro vai estar um pouquinho antes de Apocalipse, ali, vá voltando de Apocalipse para trás, você vai ver João, e para trás um pouquinho você vai ver ali 2 Pedro e depois 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pedro diz assim, olha, sois guardados pelo poder de Deus através da fé. Olha, sois guardados mediante a fé. Aliás, sois guardados mediante a fé no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último dia. Pedro está dizendo aqui o seguinte, que é através da fé que a pessoa é guardada no poder de Deus. Para quê? Para a salvação. E a palavra salvação é uma palavra, entenda, sinônima, né? Ou seja, tem outras palavras que têm o mesmo significado de salvação, né? Como a palavra guardar, proteger, conservar, livrar, certo? Tudo isso também se encaixa aqui no significado de salvação, certo? Só que no contexto aqui, essa salvação no último dia seria a vinda de Jesus. Pedro está dizendo, olha, mediante a fé.
isto é, através da fé, vocês estão guardados no poder de Deus para a salvação. Você sabe que poder de Deus é esse que Pedro está falando? Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim, olha: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deu para entender? Por que Paulo falou isso? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu, ouvindo a palavra de Deus, isso vai despertar em mim a fé salvífica, fé para a salvação, aquela fé confiante mesmo. E o que é que vai acontecer? Essa fé vai me fazer ser guardado através do poder de Deus, que é a própria palavra, o próprio evangelho, que Paulo cita lá em Romanos 1:16. Confira lá para ver se eu estou errado. Deu para entender? Então a fé no poder de Deus, que é aqui o evangelho, guarda a pessoa para a salvação. Não é fio de cabelo de anjo achado em Bíblia, minha gente. Não é crucifixo, minha gente. Não é nenhum amuleto, minha gente. Não é qualquer outro apetrecho, não, minha gente. Pelo amor de Jesus Cristo, é a sua fé no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo, que pode te guardar para a salvação. Não tem outro meio. Viu aqui o que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Não é eu que estou dizendo, é o apóstolo Pedro que está dizendo. Certo? Vamos ver mais na Bíblia o que pode nos guardar do mal. É o nosso tema aqui que estamos tratando. Então lá, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 15 e 16. Lá no Novo Testamento você vai passar os evangelhos, certo? Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai chegar no livro de Atos, certo? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, é um livro histórico que narra o início da igreja, ou a continuação da igreja após a ascensão de Jesus aos céus. Você vai ver lá em Atos a pregação dos apóstolos, o que é que eles pregavam, né? Como eles pregavam. E você vai ver o apóstolo Pedro pregando sobre quem é que pode dar saúde. Quem é que pode guardar uma pessoa do mal, dando-lhe saúde? Quem será? Vamos ver? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Lê comigo, vamos lá. No contexto, só para você ter uma ideia, Pedro estava falando ali no versículo 15 de Atos 3, ele está falando sobre o príncipe da vida que foi morto e depois foi ressuscitado. Quando você lê do versículo 15 para trás, você vai ver que ele está falando de Jesus Cristo, tá? Então, Pedro aqui no versículo 15 chama Jesus de príncipe da vida, certo? Que foi morto, mas foi ressuscitado, certo? Aí Pedro diz que ele e os demais discípulos eram testemunhas desse Cristo, que é chamado de príncipe da vida, que foi morto e foi ressuscitado. Pedro diz que ele e os demais apóstolos eram testemunhas desse príncipe da vida aí. Aí Pedro fala, no versículo 16, e pela fé em seu nome, no nome de quem? De Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Que homem é esse? Um homem que foi curado, era coxo, aleijado, e foi curado quando Pedro disse assim, quando Pedro e João disseram, olha, não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, isso te dou. É Pedro que fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, qual foi o nome ali que protegeu aquele homem, que salvou aquele homem daquela enfermidade que deixava ele coxo? O nome de Jesus.
E Pedro está argumentando aqui no versículo 16 do capítulo 3, que foi pelo nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, que aquele coxo, aquele paralítico havia sido curado. Aí Pedro continua, é pela fé em seu nome, isso é, no nome de Jesus, que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, no caso o paralítico, que vocês veem e conhecem. Sim, a fé que é por Jesus deu a este saúde. Meu querido, a fé que é por Jesus, que é através de Jesus, é que deu àquele paralítico saúde. É por isso que quando Jesus dá instrução aos discípulos para pregar o evangelho em todo mundo, pregar a toda criatura, Cristo falou, em meu nome pegarão em serpente, pisarão em escorpiões. Pegarão escorpiões também. Fala que em meu nome expulsarão demônios, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. É em o nome de Jesus, meu querido. Não existe outra coisa que você pode colocar sua fé para te proteger que possa substituir o nome de Jesus. O que vier que você colocar na sua vida, que eu colocar na minha vida, para substituir isso, que só o nome de Jesus pode fazer, isso é idolatria, isso é pecado diante de Deus, por mais santo que pareça ser, é pecado diante de Deus. Deu para entender isso? Pedro está dizendo aqui que é através do nome de Jesus, que aquele paralítico foi curado. Foi pelo nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, que aquele paralítico obteve saúde. Não é cabelo de anjo ou de alguém dentro de Bíblia que vai garantir saúde, proteção a ninguém não, meu amigo. É a fé no nome de Jesus, está aqui na Bíblia. Está vendo como é interessante, gente? Agora, para estar finalizando essa minha posição dentro da palavra de Deus sobre esse assunto aí que está rolando nas redes sociais aí, empestou mesmo. Então a gente já viu até aqui que quem nos guarda é Deus Pai, Deus Filho, não é? E a fé no nome de Jesus nos dá, no nome de Jesus e no Evangelho, certo? Também nos garante proteção. A gente viu isso. Agora, se você der uma olhadinha também lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 30, nós também temos a proteção trazida pelo Espírito Santo às nossas vidas. O apóstolo Paulo, ensinando em uma de suas cartas, ele fala que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Está vendo como é interessante? Aí em Efésios 4 e 30, Paulo diz assim, olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Redenção aqui quer dizer o dia da salvação. Isso se refere aqui à vinda de Cristo. Espera aí. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados. Para você ter uma ideia, a palavra selados aqui, ela vem de uma palavra grega na Bíblia chamada esfragizo. E o que é isso, irmão Vilmário? Era simplesmente uma marca, um carimbo, que indicava que uma coisa era propriedade de alguém. E esse alguém garantia a preservação, segurança e manutenção dessa coisa. No caso, como Paulo está dizendo aqui, que é os cristãos que são selados com o Espírito Santo, ele está dizendo, olha, Deus marcou vocês com o Espírito Santo, Deus carimbou vocês com o Espírito Santo, e isso quer dizer que vocês são preservados, vocês têm a segurança de Deus, e vocês têm a garantia que Deus vai dar todas as condições para a manutenção da vida de vocês. Então, meu amigo, não há outra coisa que pode te dar segurança se não vir do próprio Deus. Deu para entender? Agora, cá para nós, acreditar que tem cabelo de anjo aparecendo em Bíblia, meu irmão, conta outra. Olha, alguém aí conseguiu te enganar muito bem, viu? Muito bem. Você acha que Deus ia perder tempo fazendo cabelo de anjo aparecer em Bíblia? Para começar, anjo nem tem cabelo. O que são os anjos? Hebreus 1:14 vai dizer. Hebreus 1:14 vai dizer que os anjos são espíritos ministradores, isto é, espíritos servidores, que são enviados
a fim de servir aqueles que hão de herdar a salvação. O próprio Jesus Cristo ensinando, ele dá um exemplo a Tomé, quando Tomé apareceu ali incrédulo, sem crer em Jesus. Jesus pediu para Tomé tocar as mãos de Jesus ali, o corpo de Jesus. Tomé, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, Tomé. Eu não sou espírito não, Tomé, porque espírito não tem carne nem osso. Com isso, Jesus estava dizendo que espírito não tem corpo físico. E como cabelo, para ter cabelo tem que ter uma pele, certo? E para ter pele tem que ter lá aqueles folículos lá para o cabelo nascer e tudo mais, tem que ter a irrigação sanguínea e tudo mais. Isso é típico do corpo humano. Claro que pelo nasce também animais, claro, pelo amor de Deus, né? Só que anjo não é gente, anjo não tem corpo humano. Anjo é o quê? Anjos são seres espirituais. Se é ser espiritual, não tem corpo humano, não tem pele, não tem couro cabeludo. Então, onde é que você aprendeu esse negócio aí que tem cabelo de anjo aparecendo em Bíblia? Pelo amor de Jesus Cristo Nazareno, gente. É muita falta de Bíblia alguém acreditar num negócio desse. É ou não é? Infelizmente. Tá vendo? Então a gente está aprendendo aqui que quem nos guarda é Deus Pai, é Jesus, é a fé no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E a gente aprendeu aqui em Efésios 4:30 que o Espírito Santo é nos dado como um selo que nos garante a preservação, segurança, proteção e manutenção de tudo aquilo que for necessário à nossa vida. É o Espírito Santo que nos garante isso. Isso faz parte da proteção divina em nossas vidas. Então não há nada de outro apetrecho humano, cabelo de anjo, rosa, óleo, seja lá o que for que pode nos guardar. É só Deus. Tá vendo? É Bíblia isso aqui que eu estou falando. Tá bom? Se você chegou agora e não assistiu a live toda, assiste depois que você vai ter um estudo aí, passo a passo. Vamos ver, inclusive, falando sobre o selo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo repete isso também lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22. O apóstolo Paulo reforça lá que o Espírito Santo ele é um selo e ele é um penhor para nós. Selo, como eu já falei, é uma marca, como se fosse um carimbo, que é uma linguagem figurada, para dizer que uma coisa ou pessoa é propriedade de alguém, tem garantia de preservação, de segurança e manutenção durante toda a sua existência. Tá vendo como é bem legal conhecer a Bíblia? Por isso que Cristo falou, olha, o meu povo perece, porque não tem conhecimento, por falta de conhecimento. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Certo? Então a gente viu aqui nessa minha palavra que não existe nada inventado pelo homem que pode dar proteção do mal a uma pessoa. Quem pode proteger totalmente o ser humano é só Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a fé no Evangelho, que é a palavra de Deus. A gente viu isso aí em detalhe. Se você chegou agora nessa live, assista ela depois que você vai ter um estudo aí maravilhoso a respeito disso, tá bom? Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui a minha palavra. Te aconselho aí a ver essa live depois, certo? E que Deus te guarde, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família, que Deus te guarde aí na sua luta diária do seu dia a dia. E eu tenho certeza que Deus é poderoso para abençoar você, a sua família e tudo que você põe a mão, tá bom? Não é cabelo de anjo em Bíblia, né? Que vai te dar saúde, que vai te guardar, não é óleo, não é rosa, nada disso, irmão, não tem nenhum apetrecho, é o próprio Deus, tá bom? Ele é aquele que te guarda, ele é aquele que te cerca em volta, ele é aquele que acampa o anjo dele, como está lá no Salmo 34 e versículo 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Né? Se você
já leu a Bíblia, você vai ver que o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, trata-se de uma teofania, que na verdade é o próprio Deus em forma de anjo. Você sabe muito bem disso, né? Então que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo.